Olá, satisfação em ter você aqui conosco hoje no Gabinete Episcopal, aqui de São Paulo, na metropolia de São Paulo, da Igreja Episcopal Cristã Brasileira. É com muita alegria e satisfação que eu recebo aqui comigo o Bispo Primaz da Igreja, o nosso diocesano, Dom Marcos Leal, o nosso Bispo, que hoje vai trazer algumas palavras para a gente, algumas instruções também. Bispo, boa noite, tudo bem? Olá, Dom Eric, olá, povo de Deus, meus amigos, uma satisfação muito grande, este sonho de fazer essa visita episcopal, à metropolia da Igreja Episcopal Cristã Brasileira aqui em São Paulo, com o nosso Bispo, né, Dom Eric Massaro. Satisfação muito grande, obrigado por nos receber e estar nesse momento de partilha com vocês. Que maravilha. Bispo, o motivo do nosso pedido, do senhor estar aqui realmente, é porque tem muitas dúvidas. O pessoal quer conhecer sobre a igreja, a história da igreja, a sua história, e aí a gente quer saber um pouco mais, né? Eu vou começar com as perguntas, tudo bem? Muito bem, vamos fazer esse telequete aí, né? Vamos lá. Bate-volta. Bom, a primeira pergunta realmente é: como que surge então a Igreja Episcopal Cristã Brasileira? Qual é o início dela? A Igreja Episcopal Cristã Brasileira, em primeiro lugar, não é um cisma de nenhuma denominação cristã. Diante de uma necessidade de minha e minha família, nós nos desligamos de nossa igreja e, por necessidade de famílias e casais, nós começamos um trabalho que começou a ser intitulado como Orando em Família. As famílias nos convidavam e nós iríamos de casa em casa, num momento de oração, de partilha da palavra, da vida, da Eucaristia. E para você ter uma ideia, Dom Eric, no primeiro ano nós fizemos 74 visitas, celebrações do Orando em Família para famílias de várias religiões na Grande Recife. Não havia assim nenhuma limitação, nenhum critério, classe social, religião ou local. Nós íamos. E aí, desse trabalho, primeiro, segundo ano, um grupo se orbitou nesse processo. E o grupo sentiu a necessidade de sair do trabalho, do serviço, do ministério e construir uma identidade de igreja. Então nasceu a Igreja Episcopal Cristã Brasileira, uma igreja brasileira que recebeu uma igreja sacramental, nós entendemos como igreja sacramental, o batismo e a ceia, uma igreja credal, na sua doutrina nós temos como escopo o credo de Niceno e o credo apostólico, uma igreja litúrgica, e seguimos como referência litúrgica a liturgia da Igreja Anglicana da Inglaterra, através do Locke, do Livro de Oração Comum, e uma igreja que tem uma ligação ao episcopado, é uma igreja episcopal, onde o governo e a gestão são de bispos. Muito bem. Bom, e aí, quando a gente fala de anglicanos, né, no Brasil, algumas pessoas têm muitas dúvidas, porque as nossas vestes, os nossos momentos de liturgia parecem demais com a Igreja Católica Romana. Mas não somos tão parecidos assim, é isso? Então, explica para o pessoal um pouquinho como que é essa diferença entre a Igreja Episcopal Cristã Brasileira e a Igreja Católica Romana. Eu vou pegar o gancho, Dom Eric, amados, pelas vestes, né? Sim. Há uma falta de informação que isso é comum e a gente respeita muito, achando que as vestes sacramentais, elas são propriedade de um determinado grupo. Em especial, já que foi citado o nome, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela é muito antes dessa institucionalidade da Igreja Romana. Ela vem da herança judaica, cristã judaica, sim, onde a Igreja copia, a Igreja é uma igreja, né, de judeus convertidos ao cristianismo, copia a imagem do judaísmo antigo, da lei mosaica, que havia os paramentos, estola, o chapéu, né, que hoje é a mitra do bispo, do sumo sacerdote. Então a igreja copia como um processo pedagógico de iconização, tá? A Igreja Episcopal Cristã Brasileira, ela entende que a Igreja Católica Romana é uma igreja cristã, mas nós não temos nenhum vínculo à Santa Sé de Roma, por entendermos que somos uma igreja católica, no sentido de entendermos que a Igreja de Cristo é o corpo, e somos uma igreja 100% reformada, na dimensão da teologia, da aplicabilidade da palavra de Deus nos dias de hoje, né?
E, bom, aí a gente falou da teologia. Teologia é algo que sempre deixa todo mundo de cabelo em pé. A gente escuta às vezes falar teologia da prosperidade, teologia agora da moda é a teologia do coaching, né? O cristão coaching. Mas a Igreja Episcopal Cristã Brasileira é um pouquinho diferente nisso também. Como que é a teologia da nossa igreja então, bispo? Nós entendemos que existe um quadrilátero de espiritualidade. Nessa dimensão se constrói a teologia. Em primeiro lugar, nós entendemos que a Escritura, ela contém tudo aquilo que é necessário para a salvação. Perfeito. Né? Nós entendemos que a fé é o meio de relacionamento com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós entendemos que a razão, a consciência, é o elemento crítico da vida cristã, da vida devocional, da vida litúrgica, da vida da comunidade, da vida clerical. E por último, a experiência. Não se pode apenas ter teoria, tem que ter vivência. Não pode ficar apenas encismado, ostrificado em um determinado local, grupo. Por isso nós temos um lema que está até lá no site, né? Orando em família, vivendo Deus sem fronteiras. Verdade, isso é muito gostoso. Bom, eu me lembro que quando eu ingressei à Igreja Episcopal Cristã Brasileira, um outro lema que me chamou muita atenção é que nós vamos aonde somos convidados. E começou realmente a ter muitos convites, mas convites também de pessoas que não eram batizadas, por exemplo, ou que nunca receberam a primeira comunhão, né? A Santa Ceia pela primeira vez na sua vida, nunca tinham recebido o corpo e o sangue de Cristo. E aí, mais dúvidas sempre aparecem nessa hora. Crianças podem ser batizadas ou não batizamos crianças? Nós batizamos crianças e adultos que não foram batizados. O batismo da criança, ela segue também uma tradição judaica, que é o batismo na fé dos pais. No judaísmo antigo, os meninos eram circuncidados na fé dos pais. Eles não tinham consciência, percepção da vida, para entender ou decidir se queria ou se não um judeu. Um judeu não era apenas uma identidade nacional, mas também uma identidade religiosa. E os pais, assumindo o compromisso da aliança que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, como um selo de marca, circuncidava a criança ao 8º dia, como Jesus também foi. Só que o batismo, ela não se limita apenas aos meninos. É o gênero masculino e o gênero feminino. E os primeiros cristãos, com medo de morrer e deixar os seus filhos sem cumprir os sacramentos, que são 2 sacramentos maiores, né? O batismo e a Eucaristia, a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Então, na fé dos pais, as crianças eram batizadas. Então, a Igreja Episcopal Cristã Brasileira adota essa antiga tradição. Mas se por um acaso, Dom Eric, um adulto que não foi ainda batizado, um adolescente, um jovem, por alguma razão não foi batizado, e confessa a sua fé no Senhor Jesus, como sinal sacramental, né, a gente batiza com uma fórmula, a fórmula em nome do Pai, do Espírito Santo, do Filho e do Espírito Santo, e com a água, que é símbolo da renovação, do Espírito Santo, da nova vida. Bacana. E aí, o símbolo, então, usando então a fórmula água, e o sinal visível que é a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquela pessoa, ela está ingressa na família cristã. No corpo de Cristo, né? No corpo de Cristo. Nós chamamos de rito de iniciação cristã. Rito da iniciação cristã. Perfeito. Ou seja, ela é inserida misticamente pela fé no corpo de Cristo. Mas não apaga o olho gordo, não. Não. Infelizmente, o batismo hoje tem sido vulgarizado, né? Olha, é verdade. Na dimensão de justificar não ser pagão. Né? E aí justificar também a necessidade de fazer uma festa, uma comemoração com os amigos, parentes. E quando se limita seu batismo apenas a um ato histórico e os pais não assumem o compromisso de ensinar uma vida batismal, porque é uma vida de morte e ressurreição com o Senhor Jesus na criança, então perde-se todo o sentido da espiritualidade e de se inserir no corpo de Cristo. Perfeito. Bom, e falando então dos 2 sacramentos ainda maiores, o outro,
que é aquele momento em que Jesus, antes de ser traído, né, antes que aconteça toda a sua crucificação, toda aquela parte triste, tem um momento de festa entre os irmãos. Os apóstolos e Jesus se reúnem e ali acontece algo incrível, a Santa Ceia, né? O momento em que Jesus toma o pão e o vinho e declara, sendo ele corpo e sangue. Como é que a Igreja Episcopal Cristã Brasileira entende o que é a Santa Ceia? Muito bem. Então, a palavra Santa Ceia, nós gostamos muito da expressão Eucaristia, que quer dizer ações de graça. O Senhor, tendo dado graça, mesmo sabendo que havia algo de ruim para acontecer, Ele dá graças, não é? Então, não importa se a gente vai estar na iminência de algo bom ou ruim acontecendo, Jesus dá graça. E pede para os seus amigos fazer isso até que ele venha. Nós entendemos que a presença de Cristo se faz à mesa, a mesa que une, a mesa que inclui, a mesa que não exclui, a mesa que se dá graça pela vida e por estarmos juntos. Nós entendemos que o Cristo está presente quando o seu corpo, a sua igreja, celebra o memorial da sua morte e ressurreição. Porque quando levantamos a partícula, é da mesma maneira que Cristo foi levantado no madeiro. Quando partimos a partícula, a mesma maneira que ele foi quebrado, moído pelos nossos pecados, foi dilacerado pela nossa culpa e julgado no madeiro. Quando levantamos o cálice, tá certo? O cálice da salvação, o cálice da inclusão, nós lembramos o sangue dele que foi derramado para remir os nossos pecados, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Somos pecadores e Deus arrumou um jeito de nos reconciliar com ele através da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja celebra esse memorial. Não é apenas um rito para cumprir uma praxe litúrgica. Toda vez que partimos o pão e comemos esse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Morte que nos liberta, morte que nos perdoa, morte que nos aproxima a Deus, morte que nos mostra que temos a oportunidade de ter uma nova vida. Perfeito. E quando nós temos ali então o pão e o vinho, quem é que está apto a receber este pão e esse vinho? Se eu tenho ali na minha mesa, por exemplo, às vezes pessoas que são da Igreja Católica Ortodoxa, às vezes alguns que podem ser assembleanos, outros de outras várias denominações cristãs. Quem é que pode receber da comunhão do pão e do vinho? Em primeiro lugar, não é ele que é uma pegadinha que o bispo está fazendo, né? Ninguém é apto a participar. Ninguém. Não há em nós nada que nos aproxime de Deus. Não há dignidade em nós que nos faça aptos. Por mais certinho que sejamos, bem educados, não há nada em nós que nos aproxime, nos dê a dignidade de participar desse momento. É pura graça divina. Há uma citação da Igreja Romana que eu gosto muito. Eu comungo não porque eu mereço, eu comungo porque eu preciso. E São Paulo parece nos ensinar isso, né? Examine-se o homem a si mesmo, nesse processo de examinar-se, sabe, entender que ele é o pecador. Por isso que aquele centurião disse: Senhor, dizei uma só palavra, né? E meu servo será salvo. Né? Exatamente. E nessa dimensão, examine-se a si mesmo e assim coma. Não deixe de participar, porque é a prova que o Senhor te aceita. É como ele molhou o pão num vinho e deu para Judas, dizendo: olha, você tem parte comigo na vida. Ou seja, nós não somos dignos, mas a graça é que nos qualifica, o amor que nos qualifica, não os nossos méritos. Então, em nossa igreja, a mesa não é nossa, a mesa é do Senhor. Não importa qual a sua denominação cristã, não importa se você está afastado assim da vida cristã, de uma relação com Deus. A Eucaristia, a Santa Ceia, é o momento de você se aproximar daquele que te ama, daquele que te aceita, daquele que te perdoa. Perfeito, bispo. Bom, com mais pegadinhas, eu prometo que no próximo bloco a gente vai ter muito o que conversar ainda. Não saia daí, aguarde um minutinho que eu volto com o bispo Dom Marcos para a gente aproveitar ao máximo esse homem aqui hoje. Até já!